Controla os custos do seu negócio. Existe um custo, pessoal, um tipo de custo, uma classe, que é o mais arriscado de todos e é o que mais afeta as empresas no Brasil. Por isso que eu resolvi gravar esse vídeo, para te ajudar a enxergar se você não está caindo e cometendo esse mesmo erro. Então você vai descobrir qual que é o custo mais delicado, se você deixar de gerenciá-lo corretamente. Fala pessoal, Lucas Pérez aqui, passando para mais uma dica de gestão financeira. Sou gestor há mais de 15 anos e esse canal ele busca ajudar gestores, executivos, donos de pequenos e médios negócios, principalmente. Espero que você goste. Vamos lá. Vamos do início então, pessoal. O formato de custo, como a gente conhece hoje, ele vem da Revolução Industrial. Aí quando a gente começou a precisar ter uma gestão de custo mais efetiva e, enfim, começaram a crescer as teorias de gestão de custo, de administração, e a gente tem uma série de tipos de custos, de variações, porque uma padaria vai ter uma lógica, uma transportadora vai ter outra. Então, o que é um custo fixo ou um custo variável para uma padaria é diferente de uma transportadora, o que é um custo direto para um é diferente do outro. Uma coisa importante, pessoal, da gente ter em mente é que custo não é ruim, tá? Então, custo zero é igual a receita zero, ou seja, você quer ter zero de custo, só ter zero de receita, né? Igual quer ter zero de trabalho, é só não fazer nada. Então, o nosso foco não é em zerar custo, pessoal, isso às vezes é confundido. O nosso foco é em otimizar recurso. O que que significa otimizar recurso? No fim do dia, a gente quer que cada real gasto com custo gere o máximo de receita, o máximo de reais possíveis de receita. Então, isso é otimização de recurso, né? Então, uma ótica não é de minimizar ao extremo, é de otimizar ao extremo, tá? Outro ponto também que chama atenção, pessoal, é que o limite da maximização de produtividade ou da otimização de custo é a qualidade, tá? Então, você não pode cair na roubada a pretexto de reduzir custo, acabar com a qualidade do seu negócio, do seu produto ou do seu serviço, tá? Porque se você acaba com a qualidade, a única coisa que fica é preço. E se diferenciar simplesmente por preço, então o seu diferencial ser somente preço baixo é muito delicado, é muito arriscado, é um diferencial muito frágil. Sabe por quê? Porque o dia que o seu concorrente, que tem mais qualidade, que não acabou com a qualidade por causa de custo, o dia que ele quiser acabar com você, basta que ele abaixe um pouco o preço, porque ele já tem qualidade. Se ele acabar controlar preço, ele acaba com o seu negócio. Além disso, você fica muito mais susceptível com preços absurdamente baixos a crises e problemas, tá? Então, não mate a qualidade do seu negócio. E outro ponto também que é importante, pessoal, é que gerir custo não significa ficar cortando o cafezinho do colaborador, tá? Muitas vezes você vai gastar energia com coisas que não são aquelas que estão, de fato, afetando o seu negócio, tá? Então, você pode gastar energia com coisas que não seriam foco. Então, você fica gastando tempo com pequenas coisas que vão afetar, inclusive, às vezes, a satisfação dos colaboradores ou dos clientes, quando o seu foco deveria estar em outros tipos de custo, tá? Então, isso é importante. Mais uma coisa importante é para a gente, então, ter essa gestão de custo para poder cuidar da eficiência operacional, da tomada de decisão de preço, para determinar a lucratividade, para otimizar os recursos, como a gente falou. Então, isso tudo é muito importante. O Vicente Falcone, consultor, ele tem uma máxima muito interessante que é: só existe gestão onde existe dados e metas. Então, só consegue avaliar um gestor se você tiver definido quais seriam as metas, os objetivos dele, se você avaliar essas metas e esses objetivos, porque senão é puro achismo, tá? Porque 10 é muito ou 10 é pouco? Depende. 10 em relação a 20 ou 10 em relação a 9? 10 em relação a 11 ou 10 em relação a 100? Então, tudo é muito importante que seja baseado em dados reais. A gente tem uma empresa, pessoal, basicamente dois fluxos financeiros: entrada de dinheiro e saída de dinheiro. Tá? Esse é o grosso que vai gerar, inclusive, o que a gente chama de fluxo de caixa, né? Que nada mais é do que a subtração de um pelo outro. A saída de dinheiro a gente chama de gasto
E dentro dos gastos a gente tem custos e despesas, né? Custos, eles geralmente estão associados à operação do negócio em si, tá? Então, a matéria-prima, né? Os gastos que estão ligados ali à parte operacional, a parte que vai gerar, de fato, a receita do negócio, e as despesas estão ligadas à parte de apoio, parte administrativa, comercial, etc. Tá? Mas aqui a gente vai falar muito de custo, mas num sentido mais amplo, num sentido de gasto, tá? Então, custo fixo, custo direto, custo indireto, mas no sentido de gasto, tá? Porque do mesmo jeito que o custo fixo ele tem um efeito e o gasto fixo geral ou a despesa fixa também tem um efeito parecido, tá? Então, que a gente vai chamar de custo. Dentre os custos, vamos falar do custo direto e do custo indireto primeiro, tá? Então, custo direto, o que seria, pessoal? Basicamente, aquele que está diretamente, facilmente relacionado à produção, à unidade. Ou seja, se eu estou fazendo, por exemplo, um brigadeiro, eu consigo facilmente calcular quanto de leite condensado, quanto de cacau, quanto de chocolate granulado é gasto para cada unidade, né, de brigadeiro. Agora, quando a gente fala do custo indireto, ele é também ligado à produção, ao produto ou serviço, mas ele não é tão objetivamente calculado, tá? Porque a gente precisa geralmente trabalhar com rateio nesse caso. Um exemplo seria a energia elétrica ou gás que você gastou para fabricar cada brigadeiro. Não é uma medida exata e precisa de cada brigadeiro, você vai geralmente usar um processo de rateio de custos, ou seja, você vai geralmente verificar que você gastou 100 de energia elétrica, você produziu 100 brigadeiros, você vai atrelar que cada brigadeiro gerou um custo de uma unidade de energia elétrica. Bom, e outro custo que existe no negócio é o custo variável. O que seria o custo variável? É o custo que varia de acordo com a produção do produto, do bem ou do serviço, tá? Então, ele geralmente tem uma relação mais linear, né? Ele sobe junto com a produção. Então, quanto mais eu produzo, mais eu tenho esse custo, porque ele está diretamente ligado a cada unidade produzida. Voltando ao exemplo do brigadeiro, seria o caso de quanto mais brigadeiro eu produzo, a relação de uso do leite condensado vai estar bem ligada ao aumento da receita. É óbvio que crescendo eu consigo fazer melhores negociações, por exemplo, de leite condensado, comprar leite condensado a um preço melhor, né, tornando essa curva um pouquinho mais separada, mas ela vai estar sempre muito correlacionada, né? O custo variável ele está muito correlacionado com o aumento da receita. Então, quanto mais eu cresço, mais eu tenho custo variável. O custo variável, via de regra, a não ser que eu esteja precificando errado e etc., ele não é um problema, no sentido de que, em tese, sempre que eu tenho aumento de custo variável, eu tenho aumento de receita também, né? Então, se o meu negócio está crescendo, eu vou ter naturalmente um aumento de custo variável. Outro ponto interessante do custo variável é que quando eu tenho uma queda de receita, eu também tenho automaticamente uma queda de custo variável. Então, isso é interessante, porque ele torna o negócio mais flexível. Então, quase que num processo automático, eu ajusto o financeiro do meu negócio para baixo quando eu tenho uma queda de receita, o meu custo variável ele já cai naturalmente. Tá? Então, esse é o custo variável que varia de acordo com a produção. Um outro dado interessante, pessoal, quando a gente está falando de gestão de custos, é o custo marginal. Tá? O que seria o custo marginal? Ele é o custo para se produzir uma unidade adicional de produto ou de serviço. Tá? Então, por exemplo, eu produzo 100 unidades de brigadeiro, eu vou produzir a centésima primeira. Qual é o custo de se produzir essa centésima primeira? Então, é o custo marginal. Tá? E o que é interessante esse dado? Tá? Porque uma das maiores utilidades da análise do custo marginal é que eu posso, dependendo, ter pontos ótimos de produção. Então, às vezes, para eu produzir até 100 unidades, eu vou só tornando o meu custo relativo cada vez menor.
tá? Então, supondo que eu tenho meus custos fixos, que eu tenho o custo variável, e ele vai cada vez me dando mais margem à medida que eu subo até chegar em 100. Mas vamos supor que para produzir a partir da centésima primeira, eu já preciso investir em novos equipamentos ou em novas pessoas, né, e mais mão de obra. Então, o custo marginal até 100, até a centésima vai ser 1, mas na centésima primeira ele já vai mudar, porque eu vou ter um saldo de custo. Esse é um dos principais desafios, inclusive, para quem está expandindo o seu negócio, saindo daquela fase inicial em que a produção, por exemplo, uma doceira que produz esses brigadeiros, em que a produção está muito ligada a ela e ela quer profissionalizar o negócio. Aí ela vai contratar mais gente, vai colocar mais equipamento. Esse salto, geralmente, o desafio dele é exatamente porque existe esse custo marginal. Tá? Então, você precisa ter isso em mente, né? Essa centésima primeira unidade, por exemplo, ela pode ter um custo marginal diferente, muito maior do que a centésima é, unidade teve como custo, né? Então, esse dado ele é muito interessante, é o custo de se produzir uma unidade adicional, é o que a gente chama de custo. Mais um dado importante, pessoal, quando a gente está fazendo análise de gestão de custo, é a margem de contribuição. Então, o que seria esse dado, esse indicador margem de contribuição? Basicamente, o que sobra depois que eu tiro todo o custo ali variável diretamente ligado à produção daquele produto ou serviço. Ou seja, supondo que eu faturo R$ 100 em uma coleta, em um transporte, por exemplo. E supondo que para fazer o transporte, para poder executar, eu tenho um custo direto de R$ 60, um custo variável. Então, eu gasto ali com motorista, com a companhia aérea, com o motorista na outra ponta e tal, R$ 60. Então, sobra, e mais impostos também, está dentro de 60. Sobrou R$ 40, sobraram 40. Desses R$ 40 que sobraram, eles vão ser utilizados para pagar meu custo fixo e para gerar o lucro. Tá? Então, esses 40 seriam a margem de contribuição. Então, dos R$ 100, eu tirei os 60 ali do custo diretamente para executar aquele serviço, sobraram 60. Desses 60, eu pago o custo fixo e gero lucro. Tá? Então, ou seja, digamos que o custo fixo e o lucro eles disputam a margem de contribuição. Por isso que a gente vai ver a importância e o perigo do custo fixo. Exatamente porque ele afeta diretamente o quanto vai sobrar da nossa margem de contribuição para virar lucro. E agora, pessoal, a gente vai falar do tão esperado custo que tem o maior risco de quebrar os negócios. Qual é o tipo de custo? Vocês já devem ter entendido nesse momento qual que é. É o custo fixo, tá? Então, por que que o custo fixo eu considero que ele é o mais delicado, o mais arriscado e tem mais chance de quebrar um negócio se ele não for bem gerido? Porque o custo fixo ele não varia de acordo com a produção. Então, a natureza do custo fixo, como o próprio nome diz, é ser fixo. Então, ele é um custo em que se você produzir 100 unidades e vender 100, ou se você tiver um mês ruim e produzir e vender 50 unidades, você vai ter o mesmo custo. Tá? Então, ele, diferente daquele custo variável, em que ele naturalmente, automaticamente se ajusta à sua receita, o custo fixo não. Digamos que ele está pouco se lixando para como foi o seu mês, para como foi o seu resultado. Então, ele vai ter que ser pago de qualquer jeito. Tá? Então, pensa, por exemplo, o caso de um aluguel. Né? Você tem um comércio, você aluga uma loja para vender o brigadeiro, que eu usei de exemplo. O seu gasto com leite condensado, etc., se o seu mês foi ruim, ele naturalmente vai ter caído, porque você não vai ter precisado gastar tanto em insumo. Agora, o aluguel não. Vai chegar ao final do mês, foi um mês bom, foi um mês ruim, a imobiliária vai bater lá para te cobrar aquele aluguel que foi assinado em contrato. Tá? Então, o custo fixo, ele não tem dó, digamos assim, ele vai vir e vai vir de qualquer jeito. Tá? Por isso que não adianta chorar depois. O custo fixo precisa ser pensado, porque quando acontece um problema, e todo negócio vai ter problema, vai ter desafios, o custo fixo é o que mais causa dano para o negócio e muitas vezes sufoca
até a falência do negócio, tá? Então, é muito importante vocês terem isso em mente, que o custo fixo, ele em relação ao custo variável, muito mais delicado. A gente tem uma outra categoria que é o custo semifixo ou semivariável, em que ele tem também uma natureza mais inflexível do que o custo variável, mas ele não é tão fixo quanto o custo fixo. Ou seja, ele é um custo que eu consigo ajustar com uma certa rapidez, mas ele não é tão rápido quanto o custo variável. Eu vou dar um exemplo. Mão de obra. Tá? Então, supondo que tenha lá a doceria e teve uma queda na demanda e eu preciso reduzir a folha de pagamento. Essa folha de pagamento, ela tem uma natureza semifixa, porque eu não consigo agir ou ajustar tão rápido quanto o leite condensado, por exemplo, mas ao mesmo tempo eu consigo ajustar muito mais rápido que um aluguel, que eu tenho um contrato de 2, 3, 4 anos, né? Então eu consigo ali dentro de 2 meses, por exemplo, fazer um ajuste de folha de pagamento. Tá? Então isso seria o custo semifixo ou semivariável. Agora eu vou dar um exemplo, pessoal, bem prático, ilustrativo para vocês de como esse custo fixo afeta e estrangula o negócio quando existe alguma intercorrência que vai acontecer, né? Então, todo negócio vai passar por desafios, tá? Então, supondo aqui o comércio lá de doce que a gente comentou. Então, supondo que esse comércio, essa doceria que vende lá os brigadeiros, que ela tem um faturamento de R$ 120.000, tá? Um custo fixo de R$ 50.000, um custo variável também de R$ 50.000, totalizando R$ 100.000 de custo, 50% fixo, 50% variável. Aconteceu uma obra em frente a esse comércio, essa doceria. Então a prefeitura foi lá, resolveu quebrar a rua toda para refazer o encanamento lá de gás. E aí caiu pela metade o faturamento dessa doceria. É uma coisa bem factível que a gente já viu acontecer muitas vezes. Então agora o faturamento foi para R$ 60.000, o custo fixo manteve-se nos R$ 50.000, porque a natureza dele é ser fixo, e o custo variável caiu para R$ 25.000, tá? Ou seja, ele se ajustou aos 50% de queda, totalizando R$ 75.000 de custo total, né? E ficando assim com um saldo negativo em R$ 15.000, né? Se a gente pega todo o custo e a receita, a gente vai ver que ficou R$ 15.000 negativo, tá? Agora, supondo uma outra doceria que passou pelo mesmo problema, faturava 120 mil, só que seu custo fixo era de 25 mil, seu custo variável de 75 mil, ou seja, ela tinha um custo total de 100 mil também, mas nesse caso era 25% fixo, 75% variável. Aconteceu a mesma obra lá, mesmo problema, e agora ela tinha R$ 60.000 de faturamento, só que com um custo fixo de 25 mil e um custo variável de 37,5, tá? Com um custo total de 62.500. Com quanto que ela ficou negativa agora, pessoal? R$ 2.500. Então, no primeiro exemplo, quando ela era 50% custo fixo, 50% custo variável, ela ficou negativa em R$ 15.000. Agora que ela é 75% custo variável e 25% custo fixo, a gente está negativo em R$ 2.500. Supondo que a gente tem nos dois comércios, as gestoras eram precavidas e tinham um caixa, uma reserva de R$ 50.000 para lidar com ocorrências, com problemas, com desafios. No primeiro cenário, a primeira doceria sobreviveria 3 meses com o caixa que ela fez, que ela tem. Já a segunda aguentaria quase 2 anos de obra. Tá? Então, os mesmos R$ 50.000, no primeiro caso, para a empresa mais pesada, digamos assim, que tinha um custo fixo alto, geraria 3 meses. Na segunda, quase 2 anos. Então, qual que é a chance da primeira e da segunda sobreviver? A segunda tem muito mais chance de sobreviver do que a primeira, pessoal. Então, aqui é um exemplo claro, objetivo e tangível do efeito do custo fixo no negócio. Pessoal, mas então, como que a gente evita cair
nesse problema aí do custo fixo muito alto? Existem diversas coisas e depende realmente do tipo do negócio, então vai variar, é impossível falar tudo. Mas algumas dicas. Em negócios, empresas que têm muito sócio, geralmente você vai ter um risco maior de ter problema, porque você tem um monte de gente para tirar prolabore, e geralmente os sócios vão querer ter os mesmos prolabores, e então o negócio ele tende a ficar um pouco pesado e inflado no custo fixo. Você pode ter, às vezes, um excesso de folha de pagamento de, por exemplo, executivos. Tem muito cacique para pouco índio, então tem chefe demais com altos salários e pouca gente operacional, por exemplo, pode ser um caso. Ou então você está pagando salários acima do que você tem capacidade, tanto para você, como para o labore, quanto para as pessoas, depende do tipo de negócio, tá? Ainda que eu acho que salário para gente boa seja uma das melhores aplicações de dinheiro, se o time for bom, tá? Você pode estar pagando, o mais óbvio, muito caro um aluguel, tá? Então, às vezes, você está num ponto excessivamente caro. Isso acontece muito em shopping, pessoal. Por isso que tem tanta loja que quebra nos shoppings, porque o custo fixo dentro de um shopping é absurdamente alto. Então, qualquer variação negativa, você vai ter um efeito gigantesco no custo do aluguel, tá? No custo como um todo, e o aluguel vai estar ali para ser pago. Então, a estrutura, ela geralmente tem um risco grande. O ego está muito relacionado ao custo fixo alto, pessoal. Então, às vezes a pessoa quer ter uma sala de mármore rosa do Himalaia e vai gerar um grande custo fixo para poder manter e alugar essa sala, ao invés de ter uma coisa um pouco mais simples e mais compatível com o porte daquele negócio. Então, muito cuidado, porque geralmente ego afeta custo fixo, tá? Você pode estar gastando excessivamente, talvez em marketing, vendas, né? Tem que analisar com calma isso. Então, isso tudo gera custo fixo alto, mas principalmente foque nesse ponto. Será que eu estou pagando um aluguel compatível com o meu negócio? Será que eu estou pagando prolabores para os sócios compatível com o negócio? Será que eu não estou deixando me levar pelo ego e, deixando, e com isso tendo um custo fixo excessivamente alto para o porte do meu negócio? Na Log Life, pessoal, a gente passou pelo desafio um desafio financeiro gigantesco em 2015, quando a empresa tinha mais ou menos 3 anos de vida, né? O nosso faturamento ele reduziu 55% de uma terça para uma quarta-feira, né? A gente teve o nosso maior cliente teve enfim um problema interno deles e aí eles simplesmente cancelaram sem aviso prévio, sem nada e saíram de uma terça para uma quarta, gerando 55% de queda no faturamento. Vocês imaginam, né? O primeiro erro aí, obviamente, foi estar excessivamente concentrado em um cliente, mas além disso, a gente tinha um custo fixo, pelo menos a gente tinha um custo fixo razoável. A empresa sempre teve um perfil de tentar ser o mais flat possível e ajustável, tendo mais custo variável do que custo fixo, tá? Então, uma coisa, por exemplo, às vezes faz mais sentido você tem a doceria e fazer um contrato com uma transportadora, um motoexpresso, para pagar ali R$ 10 por entrega, por exemplo, do que você ter um motoboy fixo ali que vai te gerar um custo fixo independente da sua receita. Né? Num modelo variável, você vai pagar só quando tiver entrega, quando tiver demanda. No outro, você vai pagar um custo fixo independente de quanto você vender. Tá? Então, um exemplo. E aí, na Log Live, a gente passou por isso, e o fato de termos essa preocupação de sermos flats, leves, ajustáveis, nos ajudou a não morrer, né, a sobreviver. A empresa completou mais de 10 anos e tendo se ajustado aos desafios dos negócios dos tempos. Tá? Então, uma empresa mais leve, ela se ajusta muito mais facilmente aos negócios, ela pivota, ela não vira um elefante gigantesco ou um transatlântico. As grandes empresas elas vão virando grandes transatlânticos, então os problemas vão só crescendo em gestão de custo. Uma empresa mais leve e ajustável, ela consegue ser mais flat, ser mais flexível e ajustável, inclusive a mudanças de negócio mesmo, né? Então isso é interessante.
E aí a gente teve um grande aprendizado que foi também de não concentrar excessivamente e de termos caixa para passar pelos desafios que vão acontecer sempre em um negócio, inevitavelmente. Fez sentido? Você já teve problema de custo no seu negócio? Então curte, compartilha, se inscreve no nosso canal e vamos firmes, pessoal.